Olá, boa tarde a todas as pessoas. O meu nome é Marta Romero, eu sou técnica do INR, o Instituto Nacional para a Reabilitação. Vamos dar início à sessão de esclarecimento do processo de candidatura à quarta edição do Prémio Desporto Mais Acessível. Agradecemos a vossa presença e relembramos que durante a sessão os microfones estarão desligados. Para qualquer esclarecimento, deverão colocar as vossas perguntas no chat e elas serão oportunamente esclarecidas no final desta sessão. Então, agora para o discurso de abertura, eu convido a doutora Helena Alexandre, diretora da Unidade de Investigação, Formação e Desenvolvimento do Instituto Nacional para a Reabilitação, e de seguida teremos a doutora Susana Rodrigues, diretora do Departamento do Desporto do Instituto Português do Desporto e Juventude, IPDJ. Muito obrigada. Passo a palavra, doutora Helena. Obrigada, Marta. Obrigada a todas as pessoas aqui presentes. A Marta já apresentou quer a minha pessoa, quer esta sessão. O objetivo é partilhar e esclarecer, aprofundar o formulário de candidaturas a este prémio, e eu, em nome do Instituto Nacional para a Reabilitação, que é a entidade que coordena as políticas de inclusão e de promoção dos direitos das pessoas em Portugal, das pessoas com deficiência em Portugal, agradeço a todas as pessoas envolvidas neste prémio. Primeiro, agradeço a parceria fundamental do IPDJ, que abraça um prémio que pretende reconhecer a inclusão através do desporto como uma prática de promoção e de reconhecimento dos direitos humanos. De facto, a atividade desportiva não é apenas uma questão de saúde, e só por si é muito importante, mas tem-se revelado uma forma por excelência de inclusão de pessoas de todas as idades. A importância deste prémio é precisamente esta: permitir, reconhecer projetos que se foquem na inclusão. Promover a inclusão é promover os direitos humanos, é promover, é garantir que pessoas com e sem deficiência e pessoas independentemente de sua condição podem praticar atividade física em conjunto. Mais uma vez agradeço a parceria do IPDJ, que é o Instituto Nacional de Promoção do Desporto, por isso é fundamental a sua presença neste prémio. E agradeço também à equipa que o organiza, que o leva, ao júri que avalia as candidaturas, e nomeadamente à equipa da minha unidade, da UIFD, a Odete Fiuza e Marisa Lopes, que têm sido incansáveis, e a toda a equipa que organiza esta sessão. Meus colegas da Comunicação e Eventos, ao Luís Oriola, que aqui faz a interpretação, muito obrigada, ao Pedro Silva e à Catarina Marques. Posto isto, não posso deixar de agradecer sobretudo a quem concorre. Este prémio faz-se para quem concorre, são os vossos projetos que mostram que é possível, e por isso o principal agradecimento vai para as entidades que concorrem a este prémio, que já vai na sua 4ª edição. Muitas felicidades, obrigada pelo interesse, espero que concorram e continuem a promover práticas de desporto inclusivas. Muito obrigada, dou a palavra à doutora Susana Rodrigues, do IPDJ, agradecendo mais uma vez esta parceria. Muito obrigada. Olá, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada, doutora Helena, pelas palavras, pelo prévio contexto e, acima de tudo, por esta parceria que nos é possível estabelecer em conjunto desde a primeira hora. Não apenas nesta matéria, em termos desta distinção do Prémio Desporto Mais Acessível, mas também num conjunto de outras matérias que visam o desenvolvimento do desporto para as pessoas com deficiência do ponto de vista inclusivo. Somos parceiros em muitos outros eixos, em muitos outros programas, e é algo que naturalmente nos honra muito. Por isso, devolvo também o agradecimento por esta parceria que temos estabelecido com este objetivo comum. Não é um objetivo exclusivo do desporto, não é um objetivo exclusivo da parte do INR, em termos das pessoas com deficiência, é um objetivo conjunto em termos de sociedade. Então, estamos aqui estes dois organismos, com estas equipas que aqui estão representadas e muitas outras que aqui não estão visíveis e que trabalham em conjunto em prol disto. Não querendo alongar muito, a doutora Helena fez já um breve contexto que agradeço.
mas de facto sublinhar aqui a 4ª edição deste prémio, que tem como principal objetivo reconhecer e valorizar os projetos que promovem a inclusão das pessoas com deficiência através do desporto e da atividade física. É uma distinção que, além de distinguir e premiar aquilo que são as boas causas, também pretende inspirar o setor desportivo para que adotem uma abordagem cada vez mais inclusiva, cada vez mais acessível e cada vez mais equitativa. Por isso, para além do distinguir, é também importante estimular para que mais projetos possam emergir. O desporto tem esta capacidade, é um espaço de inclusão, é um espaço de participação, é um espaço de dignidade, é um espaço de afirmação para todos. Não querendo aqui, atendendo ao contexto, o todos, sublinhar o todos, que de uma forma religiosa o anterior Papa sublinhava, mas que acho que aqui se aplica também tudo. Por isso, uma oportunidade para reconhecer aqui os trabalhos que são desenvolvidos por um conjunto de entidades que já são desenvolvidos neste domínio, outros que possam encontrar aqui a inspiração para criarem esses novos projetos. E pronto, esta sessão pretende assim, do ponto de vista pelo menos administrativo de como concorrer, poder esclarecer aqui todas essas dúvidas para termos cada vez mais candidaturas. Muito obrigada pela vossa presença, mas acima de tudo, obrigada pelo vosso compromisso com esta causa e um bem-aja a todos. Muito obrigada, doutora Susana, pelas suas palavras, doutora Helena, muito obrigada. Neste momento eu gostava de convidar a doutora Odete Fiuza, técnica do INR presidente do júri, para o enquadramento da 4ª edição deste prémio. Passo a palavra, doutora Odete. Muito obrigada a todos e a todos. Obrigada, Odete. Como na minha fazer este enquadramento do Prémio de Desporto Mais Acessível, tarefa um pouco simplificada, porque as duas intervenientes anteriores já iniciaram esta tarefa, portanto, muito obrigada. Portanto, reiterar o fundamento deste prémio, ele prende-se na necessidade de promover os direitos das pessoas com deficiência, considerando que o desporto é efetivamente um direito das pessoas com deficiência, como qualquer outra pessoa, e que está na Constituição da República Portuguesa. E o que é que isto quer dizer? Que o desporto e o direito ao desporto e à atividade física são direitos fundamentais. E é nesta ótica que este prémio também pretende ser mais um contributo para a afirmação do direito ao desporto e à prática desportiva. Também, como já foi referido, o seu objeto é divulgar e premiar projetos que promovam o desenvolvimento do desporto e da atividade física com vista à inclusão social das pessoas com deficiência. Nós pretendemos promover e mostrar e estimular também boas práticas, mostrar boas práticas e mostrar que é possível a prática desportiva conjunta por pessoas com e sem deficiência, sem ser em modo de segregação. Muito importante também criarmos repositório de conhecimento, termos um conjunto de projetos que sejam efetivamente um conjunto de boas práticas que possam ser mostradas, não só em momentos de cerimónias oficiais, mas também que constem da informação dos dois institutos e que possamos divulgá-la, como formas de facto, como forma de divulgar e de fazer a divulgação. No que se concerne aos promotores do desporto e às entidades parceiras, portanto, os promotores, foi dito também que é o Instituto Nacional para a Reabilitação, em parceria com o Instituto Português do Desporto e Juventude, portanto, são parceiros em paridade desde o seu início, tal como está previsto no regulamento, que estava no primeiro slide desta apresentação. Portanto, o prémio está previsto em regulamento que depois pode ser consultado. Pretendemos que este prémio tenha, não só no júri, mas em toda a sua conceição e desenvolvimento, um contributo e um conjunto alargado de entidades. Estas entidades pertencem à academia, quer entidades representantes do ensino superior, quer ao nível dos politécnicos, quer ao nível das universidades, e temos assim um representante da FMH, da Faculdade de Motricidade Humana e da Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Por outro lado, convocamos também a sociedade civil, os parceiros mais
tradicionais, no que como seja o caso do Comitê Paralímpico de Portugal e também da Federação Portuguesa de Desporto para pessoas com deficiência. Mas, como prémio de inclusão que queremos que seja, fomos mais longe e chamamos parceiros que tradicionalmente não estão tão ligados a esta temática. É o caso do Comitê Olímpico e também da Confederação do Desporto de Portugal. Entendemos que a inclusão só se faz efetivamente com o contributo de todas as entidades, com aquelas que sempre trabalharam na área da deficiência, que têm o know-how e que são elas as principais promotoras da inclusão. Sem elas não há inclusão. Mas depois precisamos chamar as outras entidades, aquelas que à partida parece que não estão tão viradas, que não estão tão abertas. Portanto, é deste trabalho de cooperação e de colaboração e desta sinergia que se faz a verdadeira inclusão. E é isto que acreditamos. Este prémio vai na 4ª edição. No que respeita às distinções, temos um primeiro prémio. Este prémio tem, na sua origem, em termos regulamentares, 6.000 euros, atribuídos em paridade pelo INR e pelo IPDJ, mas este valor pode ser aumentado em cada edição, consoante as parcerias que vão acontecendo. No caso concreto da 4ª edição, temos a parceria da Decathlon, que por acaso também já vem da primeira edição, e que atribui ao primeiro prémio, acresce aos 6.000 euros, 1.000 euros. Portanto, temos 7.000 euros. E depois, este ano, um novo parceiro que se juntou, a Pista Mágica, especialista, uma associação especialista em gestão de voluntariado, que atribui ao primeiro prémio 7 horas de formação online sobre gestão de voluntariado, no valor de 350 euros. Ora, no regulamento também há a possibilidade de atribuir por áreas prioritárias algum valor monetário, dependendo também das parcerias. Na 4ª edição, o que é que temos então? 3 áreas prioritárias, que depois mais à frente explico quais são, mas é que a cada área prioritária será atribuído 500 euros em material desportivo pela Decathlon e mais 250 euros em gestão de informação online, em gestão de esclarecimento, em gestão de voluntariado. Período de candidatura, muito importante, esta 4ª edição. As candidaturas foram lançadas no dia 6 de abril. Quisemos assinalar o lançamento desta edição e preocupamos-nos com associar esta iniciativa também ao Dia Mundial da Atividade Física. Portanto, abriram no dia 6 de abril e fecharão no dia 6 de junho. Portanto, muita atenção para o prazo que está a decorrer para que possam apresentar as vossas candidaturas. No que respeita às entidades destinatárias, nós de facto queremos promover e divulgar boas práticas, sejam elas apresentadas por entidades privadas ou públicas, desde que persigam atividades acessíveis a todos, também considerando o tal expressão utilizada pelo Papa Francisco, todos e todas. Portanto, podem ser escolas, agrupamentos de escolas, universidades, podem ser entidades da administração central, local, etc. Podem também ser entidades privadas, ginásios. Portanto, queremos de facto que todos encontrem aqui um espaço em que possam divulgar o seu trabalho. Áreas prioritárias e outras informações também aqui relativamente às áreas prioritárias. Portanto, há um conjunto, um espectro alargado também de áreas prioritárias, de áreas a que se podem candidatar os projetos. Para esta 4ª edição, destacamos 3 áreas prioritárias. Nestas 3 áreas prioritárias, temos a formação, desenvolvimento desportivo e acessibilidade e produtos de apoio. Queremos aqui privilegiar, em termos de público-alvo, muito importante, as crianças, a intervenção com crianças e jovens, porque acreditamos, e vou citar o Pierre Coubertin, que o desporto faz parte da herança de todos e de todos os homens e mulheres, e a sua ausência nunca será compensada. E nós vamos mais longe.
se esta prática desportiva não for feita nas camadas mais jovens e até infantis, dificilmente será acomatada em fase adulta. E como nós entendemos que o desporto está associado à inclusão social, se não promovemos a inclusão nestas fases mais jovens da vida, será difícil também, consequentemente, conseguirmos esta inclusão na vida adulta. Ou, depois, mais tarde, será ainda mais difícil, não diria impossível. Outras informações bastante relevantes que gostaria que chamassem a atenção, depois de tudo isto vai ser trabalhado em detalhe pela Marisa. Bom, projetos têm que ser projetos em curso. Nós estamos na fase de financiamento. Nós queremos premiar aqueles projetos que ainda estão em curso ou que acabaram, portanto, que estão em funcionamento, que têm provas dadas, que já se replicaram, que têm provas que têm sustentabilidade. Por outro lado, no que concerne ao número de candidaturas que cada entidade pode apresentar. Cada entidade pode candidatar-se apresentar até 3 candidaturas, desde que cada uma delas seja efetuada por área prioritária, ou seja, pode ser uma candidatura à formação, outra candidatura ao desenvolvimento desportivo e a terceira candidatura ao acessibilidades e produtos de apoio. No que se refere à cerimónia de entrega do prémio, fica já também aqui o convite para todos, dizer-vos que está prevista para o dia 6 de novembro, porque dia 6 de novembro é o dia da gestão de projetos e nós estamos aqui a premiar projetos. Queremos também ser um contributo para que os projetos apresentados ou outras candidaturas que possam vir, que sejam cada vez melhores e, repetindo-me um pouco, sustentáveis. Portanto, 6 de novembro. E será em Matosinhos, que é a cidade europeia do desporto, em Portugal. Também é uma iniciativa que temos estado a acompanhar e que pretendemos também associar. Bastante relevante nesta cerimónia, para além de atribuirmos os prémios, as distinções, faremos sempre, ou é um momento em que podemos partilhar boas práticas e também debater esta questão do desporto e da atividade física para pessoas com e sem deficiência. Por fim, para não me alongar mais, antes de passar a palavra à Marisa, para mais informações, para além de estarmos disponíveis, como já foi dito, via e-mail, poderão também consultar os sites do INR e do IPDJ. Muito obrigada pela vossa atenção e no final estarei também disponível para o que possa querer ver esclarecido. Obrigada. Agradecemos as suas palavras, doutora Dete, e o esclarecimento, enquadramento deste prémio. Neste momento eu vou convidar a doutora Marisa Lopes, que também é técnica do INR, que irá esclarecer o processo de candidatura. Passo a palavra, doutora Marisa. Ora, boa tarde a todos e a todas. Peço que me digam se já estou a projetar. Está sim. Então, agora cabe a mim correr aqui o formulário convosco. Antes de passar à explicação do formulário, que irei correr do início ao fim, umas partes irei passar mais rápido, porque são informações mais básicas e, portanto, irei deter-me mais nas questões complexas. Antes disso, aconselhar a todos os que estão, portanto, interessados em concorrer, antes de preencherem o formulário, acederem ao site do INR, do Instituto Nacional para a Reabilitação, em www.inr.pt. Portanto, irem aqui a INR, Prémio de Desporto, separador aqui do Prémio de Desporto Mais Acessível, e aqui neste separador encontram, para além do link para o formulário de candidatura,
Aqui em baixo, no final desta página, encontram também toda a informação sobre o prémio. Portanto, o regulamento do prémio, que aconselhamos que todos leiam, a constituição do júri desta terceira edição, as instruções de candidatura, um instrumento muito importante. Eu aqui irei explorar algumas coisas, mas é fundamental que antes de preencherem o formulário, leiam aqui as instruções de candidatura e depois também, se quiserem, consultar as ponderações dos critérios de avaliação. Portanto, aconselhamos a todos que antes de passarem ao preenchimento do formulário possam aqui revisitar estes documentos. Portanto, agora, passando ao formulário propriamente dito, a primeira parte prende-se com vocês confirmarem que leram e compreenderam as instruções de candidatura. A seguir, a identificação da entidade candidata, portanto, devem colocar o nome da entidade, a morada, o código postal, localidade, distrito, endereço eletrónico, contacto telefónico, número de identificação de pessoa coletiva. Penso que até aqui não haverá grandes dúvidas. Aqui na questão número 10, se a natureza jurídica da vossa entidade não for nenhuma destas que está aqui identificada, basta assinalar aqui na opção outro, e isto vai-vos permitir escrever qual, portanto, a natureza jurídica da vossa entidade. A seguir, portanto, é uma secção relacionada com a pessoa que gera o projeto, portanto, a pessoa que na entidade está responsável pelo projeto. Se for mais do que uma pessoa, devem escolher uma dessas pessoas, pronto. Devem colocar o nome, a função desempenhada na entidade, endereço eletrónico e contacto telefónico. Aqui penso que também não existirão grandes dúvidas. Relativamente à caracterização do projeto, o nome do projeto, aqui na data de início, isto é muito importante. Como a Odete já referiu, o projeto deve estar em curso, portanto, nós só premiamos projetos em curso. Portanto, se o vosso projeto não estiver em curso, isto é logo um critério de exclusão. Portanto, muito importante, só submeterem candidatura de projetos que estejam em curso. Aqui devem então colocar a data de início do projeto. A data de conclusão. Ao longo destes anos também têm surgido muitas dúvidas relativamente aqui à data de conclusão. A data de conclusão deve ser a data que vocês identificam como a data em que o projeto, portanto, se irá concluir, não é? Vocês têm um projeto que foi desenvolvido, tem um início e tem um fim, pronto. E é aqui na data de conclusão que devem indicar a data de fim desse projeto. A questão 18 tem a ver com os objetivos do projeto, identificarem aqui, consoante o regulamento do prémio, a que objetivos é que o vosso projeto vai de encontro aqui ao que está estipulado. E, portanto, a partir daqui da questão 19, entramos numa parte fundamental que é a fundamentação. Portanto, em todas as questões que nós solicitamos que vocês fundamentem, vocês devem fazer um esforço por efetivamente fundamentarem a vossa resposta. Portanto, tudo aquilo que escreverem deve ser o mais claro e robusto possível. Portanto, aqui a questão é relativamente à questão anterior, portanto, aos objetivos, fundamenta a sua escolha para cada uma das opções que indicou. Pronto, não basta dizer que o projeto vai de encontro ao objetivo A, B e C. Pronto, isto não basta dizer isto, temos que dizer, ou devemos dizer, porque é que vai de encontro. É sempre isto, explicar de forma clara, sucinta e robusta porque é que o meu objetivo vai de encontro à linha A, B, C ou D. Pronto. Relativamente às áreas prioritárias, que é aqui a questão 20, devem identificar em que área prioritária é que o vosso projeto se desenvolve. Como já foi dito, as áreas prioritárias para este ano é formação, acessibilidades e produtos de apoio e desenvolvimento desportivo. Imaginem que vocês têm um projeto que não se desenvolve em nenhuma destas áreas prioritárias. Podem concorrer na mesma, selecionam nenhuma das anteriores e na questão 21 selecionam então a área prioritária em que o vosso projeto, no qual ocorre o vosso projeto.
todas as áreas prioritárias vocês conseguem consultar no regulamento do prémio. Aqui, uma questão muito importante, como a Odete já referiu, todos os projetos devem visar a inclusão social. Portanto, apesar de o grosso do projeto ser, por exemplo, a formação, as acessibilidades ou o desenvolvimento desportivo, todos os projetos devem ir de encontro à inclusão social. Isto é a premissa fundamental. Portanto, aqui vocês irão assinalar uma delas e depois aqui, se justificar, assinalarão outras também. Novamente, questão 22, fundamentar a resposta às questões anteriores, sempre muito nesta ótica. Portanto, uma fundamentação clara e robusta, porque é que o meu projeto se desenvolve na área da formação ou na área do desenvolvimento desportivo, por causa disto, etc. Aqui, descrição do projeto. Questão 23. Descreva sucintamente o projeto. Pronto, esta questão é crucial. Aqui, o júri aquilo que vocês escreverem deve permitir aqui ao júri perceber claramente o que é o vosso projeto. Portanto, alguém que nunca teve contacto com o projeto, nunca leu, vai analisar a vossa candidatura, é fundamental que aqui, com aquilo que vocês escrevam, consiga perceber o que é o vosso projeto. Portanto, se estiverem a fazer uma candidatura, se acharem que querem uma segunda opinião, se está bem escrito ou se é perceptível, peçam a outra pessoa para ler, para garantirem efetivamente que outra pessoa que não conhece o vosso projeto consegue ficar a perceber o que é efetivamente o projeto. A questão 24 tem a ver com a área de abrangência em que se aplica, se é nacional, se é local. Se vocês selecionaram a opção nacional, devem selecionar em que áreas é que o projeto abrange. Se for a opção local, imaginem que é mais do que um concelho, devem indicar todos os concelhos no qual o vosso projeto se desenvolve. Questão 27, indica o público-alvo abrangido pelo projeto. Aqui devem identificar claramente qual é o público-alvo, pronto, sendo que este ano o público-alvo de intervenção prioritária, como a Odete já referiu, são as crianças e os jovens. Pronto, a seguir vêm uma série de questões que têm a ver com o número total de participantes, participantes do sexo feminino, do sexo masculino. Pronto, uma série de questões que são mais simples, são de números, que é de preenchimento direto. Aqui a questão 35 tem a ver com o processo explícito da avaliação do projeto. A monitorização e a avaliação são muito importantes para garantir aqui a sustentabilidade do vosso projeto. E para nós a sustentabilidade do projeto é muito importante. Portanto, vocês devem descrever claramente de que forma é que esta avaliação do projeto é realizada, de que forma é que monitorizam, de que forma é que avaliam. Portanto, isto aqui deve estar claramente identificado. A seguir, se o projeto é desenvolvido no âmbito de algum programa governamental, sim ou não, se sim, quais. E agora vem, se lhe pudermos chamar assim, a parte mais importante aqui do formulário de candidatura, portanto, que é a avaliação do projeto em si. Pronto, aqui mais uma vez e a partir daqui reforço que vocês devem identificar sempre de forma robusta em que medida é que o vosso projeto está estrategicamente alinhado com as prioridades definidas nacionais e internacionalmente, aqui, que é o que é pedido aqui na questão 38. Portanto, na questão 38 pede-nos explícito de que forma o projeto contribui para a implementação das prioridades definidas, nacional e internacionalmente, identificando evidências, que podem ser todas estas que estão aqui, grupos de alvo de intervenção específicos, áreas e contextos de intervenção, formas de organização especialmente eficientes, custo-efetividade, relevância política, entre outras. Pronto. Aqui, por exemplo, não basta vocês dizerem que o projeto vai ao encontro da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, porque promove a participação desportiva, a igualdade e a não discriminação. Portanto, não basta vocês dizerem isto, é necessário, para além de dizerem isto,
detalharem de que forma é que o projeto promove estes direitos. Portanto, para além de ir ao encontro, por exemplo, da Convenção, o meu projeto promove a participação desportiva, a igualdade e não discriminação, por isto, por aquilo, etc. Portanto, evidenciarem sempre isto. Portanto, vai ao encontro e porquê que vai ao encontro? Questão 39. Elementos inovadores no projeto e em que medida é que respondem a necessidades existentes. Aqui é tudo aquilo que o vosso projeto pode trazer de novo e aquilo que vocês consideram que são inovações e em que medida é que são efetivamente inovações. Vocês explicarem, mais uma vez, o nosso projeto é inovador por causa disto e disto. Questão 40. Esta também é uma das questões que ao longo dos anos mais nos tem sido colocada, que tem a ver com se o projeto possui um plano para a replicação. O que é isto de um plano de replicação? Um plano de replicação, portanto, é um documento em que, basicamente, vocês têm que explicar de que forma é que o projeto pode ser implementado, imaginem, por outra entidade. Pronto. O vosso projeto é este. Se vocês o quisessem replicar, como é que seria essa replicação? Portanto, eu penso que isto pode ser mais claro de estar assim a falar. Se mais alguém no final tiver alguma dúvida relativamente a esta questão do plano de replicação, podemos abordar aqui um bocadinho isto. Portanto, de que forma é que o projeto que está concebido por vós hoje pode ser replicado, imaginem, por outra entidade, noutro contexto, amanhã? Quais são as peças-chave? O que é que aquela entidade... É basicamente como se fosse uma receita. Portanto, de que forma é que vocês dariam a outra entidade o projeto e essa entidade o conseguiria replicar? Portanto, as diretrizes-chave para conseguir replicar o projeto. O plano de replicabilidade é isto. É num documento, vocês muito claramente, sucintamente, portanto, aqui não estamos à espera de um documento de 20 páginas, estamos à espera de um documento que de forma sucinta explique de que forma é que o projeto pode ser replicado. Pronto. A pergunta a seguir é se o projeto já foi replicado, sim ou não, porque podemos estar perante projetos que já foram efetivamente replicados. Por exemplo, um dos exemplos disto é o projeto que ganhou o primeiro prémio ano passado, o projeto Sexto Sentido. O projeto Sexto Sentido começou a ser desenvolvido no Norte e hoje em dia já abrange outras regiões do país. Portanto, já há aqui uma replicação. Portanto, uma coisa que começou a ser desenvolvida e implementada na região do Porto, hoje em dia já está a ser implementado em outras regiões do país. Está a ser implementado pela mesma entidade, mas também poderia estar a ser implementado por outra entidade. Portanto, aqui nesse caso, imaginem que o mesmo projeto iria concorrer, aqui é sim, mas imaginem que pode haver o plano de replicação, pode existir um plano de replicação e para a candidatura é importante que exista um plano para a replicação, mas o projeto não tem necessariamente que já ter sido replicado. Isto é uma coisa que nós queremos saber, se já foi ou se não foi. E se foi, se essa replicação foi bem sucedida e porquê? Portanto, aqui na questão 42, vocês explicarem concretamente porque é que entendem que esta replicação foi bem sucedida. Mais uma vez, não basta dizer sim, foi bem sucedida, não. Peço desculpa, é dizerem porque é que foi bem sucedida. Pronto, outra questão que nos surge sempre algumas dúvidas é a questão 43, que tem a ver com a efetividade técnico-científica comprovada do projeto. E aqui o que é que nós queremos dizer com o projeto ter efetividade técnico-científica? Portanto, aqui estamos a dizer, quando clicamos sim, estamos a dizer que o projeto tem por base a investigação científica, portanto, aquilo que vocês desenvolveram tem uma base teórica por trás, há algo que explica o processo que vocês estão a desenvolver e ou incorpora a investigação científica. Portanto, vai permitir ou já permitiu estudar alguma coisa.
Portanto, é isto que esta questão quer dizer. Isto da efetividade técnico-científica, se sim ou se não. E é isso que vocês devem assinalar aqui. Pronto, mais uma vez, a questão 44 é se sim, de que forma? Imaginem que o projeto que vocês têm em desenvolvimento permitiu que vocês fizessem alguma publicação em alguma revista académica ou científica. Vocês aqui, por exemplo, podem colocar a referência. Pronto, um bocadinho por aí. A questão 45 tem a ver com a paridade, é sim ou não. Mais uma vez, abaixo, justificar. A questão 47 tem a ver com atividades inclusivas programadas ou realizadas. E o que é isto das atividades inclusivas? Portanto, são todas as atividades que promovem a participação de todas as pessoas, independente de terem ou não uma condição de deficiência. Portanto, todas as atividades que permitem a participação de todas as pessoas. Questão 48. Número de atividades desenvolvidas nos diferentes contextos de vida em igualdade de oportunidades. Ora, o que é que nós queremos dizer aqui contextos de vida? Podem ser diferentes locais onde a mesma atividade é praticada. Imaginem que vocês tenham uma atividade ou um projeto que tenha a ver com caminhadas. Portanto, se a caminhada for desenvolvida em várias regiões do país, no ginásio, na praia, na montanha, estamos aqui a ter várias atividades em vários contextos de vida. É isto que quer dizer. Portanto, vocês têm que contabilizar o número de contextos diferentes que a atividade é realizada. 49, número de parcerias estabelecidas na comunidade. A seguir, número de voluntários envolvidos. E para finalizar, uma questão muito importante, que é a consulta do projeto. Aqui o que nós pedimos é que vocês coloquem um link que o júri consiga aceder a esse link e, portanto, consiga consultar a informação sobre o projeto, que vocês coloquem lá. Esta informação pode ser uma página da internet disponível sobre o projeto, pode ser uma pasta do Google, uma pasta partilhada do Google, onde vocês colocam o plano de replicabilidade, informações pertinentes sobre o projeto, podem colocar vídeos, desde que não tenham uma duração máxima superior a 3 minutos, fotos. Pronto, aqui vocês devem ser criteriosos naquilo que colocam. Se vocês colocarem 100 fotos, provavelmente o júri terá alguma dificuldade em ver as vossas 100 fotos. Portanto, se querem colocar fotos que ilustrem o projeto, façam uma seleção dessas fotos. Portanto, coloquem na pasta, só coloquem na pasta coisas que acham que vai valorizar o vosso projeto. Portanto, aqui o que é pedido é um link e este link vocês têm que ter cuidado quando o colocam aqui, porque devem colocar um link que permita a qualquer pessoa aceder. Muitas vezes nós, quando vocês submetem a candidatura, depois nós vamos verificar o link e não conseguimos aceder ao link. Depois, obviamente, que entramos em contacto convosco. Mas isso acontece porque nas permissões vocês colocaram que o link não era acessível a qualquer pessoa. Devem ter isso em consideração. Colocar um link acessível a qualquer pessoa e depois dentro dessa pasta que criem ou do link que coloquem aqui, que vá diretamente a informação que seja pertinente e relevante sobre o vosso projeto. Acontece muitas vezes, por exemplo, aqui colocarem o link da vossa entidade. Imaginem que a vossa entidade tem uma página na internet e dentro dessa página há um separador que tem o vosso projeto. Pronto. É a ligação direta para esse separador que devem colocar. Pronto. Porque não é suposto que o júri entre na página da vossa entidade e depois ande lá à procura do vosso projeto. Pronto. Aqui é um caminho direto para que o júri consiga encontrar mais informação relevante que possa enriquecer aqui a vossa candidatura.
E, portanto, para finalizar, depois vocês têm aqui a parte final, que tem a ver com os consentimentos que vocês devem assinalar e, no final, submeter a candidatura. E da minha parte é tudo. Espero que tenha sido clara. Se não foi, coloquem as vossas questões, que nós estamos agora aqui disponíveis para esclarecer. Se houverem questões que vos surjam também, posteriormente podem nos enviar e-mail e procuraremos responder a todas as questões em tempo útil para que vocês se possam candidatar ao prémio. Um dos procedimentos que temos é verificar todos os documentos que vocês enviam e confirmar que está tudo ok. Portanto, dentro das próximas semanas, um mês, vocês vão receber um mail nosso a dizer que a candidatura, portanto, está submetida e que os documentos estão todos em conformidade. Se isso não acontecer, nós vamos enviar-vos um mail a dizer que falta este documento ou aquele e, portanto, entraremos em contacto convosco. Obrigada. Obrigada, doutora Marisa, por esse esclarecimento sobre o processo de candidatura. Neste momento já podemos ver que há algumas questões aqui no chat. Se ainda não teve oportunidade de colocar a sua questão, pode fazê-lo agora ou enviar um e-mail para o inr.inr.mtsss.pt para ter as suas questões esclarecidas. Neste momento, eu vou pedir a Catarina Marques, então, que faça as perguntas para a doutora Odete e a equipa deste prémio ir respondendo. Muito obrigada. Catarina. Boa tarde. Vou passar a ler aqui a pergunta de Teresa Soto, que diz: gostaria de saber se nesta candidatura se enquadram projetos de promoção de atividade física dirigidos a doentes oncológicos e idosos. Penso que me estão a ouvir, obrigada. Antes de mais, obrigada também, Marisa, pela excelente apresentação e partilha. Portanto, eu vou estar aqui a responder às questões, também com a equipa, com a Marisa, com a Ana Pacheco e com a Rafaela Netas. Portanto, a Rafaela Netas e a Ana Pacheco fazem parte desta equipa técnica e representam o PDJ neste prémio. Portanto, é uma equipa transversal e que inclui técnicos dos dois institutos, aqui só para recentrar um bocadinho. No que respeita à primeira das questões colocadas, como foi referido, estamos perante um projeto de inclusão social. Um projeto de inclusão que visa incluir as pessoas com deficiência. Quando se coloca a questão dos doentes oncológicos ou dos idosos, nós não vamos verificar se são pessoas, qual é a ascensão da deficiência, digamos assim. Nós sabemos que em Portugal, para a generalidade das medidas de apoio para as pessoas com deficiência, resulta da apresentação do atestado médico de incapacidade e dos 60%, o que não acontece no desporto. No desporto, o desporto apoia o desenvolvimento de atividades deste segmento de população com deficiência e não lhes pede qualquer comprovativo. Portanto, a resposta à pergunta concreta, terá que apresentar a candidatura. Eu falei do atestado médico de incapacidade, porquê? Peço desculpa, porque a maior parte das pessoas doentes oncológicas até têm atestado médico de incapacidade multiusos, portanto, são pessoas com deficiência face à legislação portuguesa. Portanto, resposta: eu acho que deve apresentar a candidatura, não está escolhida face aos critérios e aos requisitos, depois será analisada pelo júri. Penso que foi bastante esclarecedor. Não sei se alguém quer acrescentar. Próxima, Catarina. Obrigada. Para a próxima pergunta, de Rui Sester Costa. Esta pergunta é relativamente à pergunta número 17. Que data colocar? Final da época desportiva? 30 de junho? É que nós pretendemos que seja um projeto para mais anos. Eu não sei se alguma das colegas quer explicar em concreto. Marisa, não sei, Marisa, queres?
Vocês quando... Catarina, podes repetir, por favor? Posso. O senhor, portanto, é relativamente à pergunta número 17. O senhor pergunta que data deve colocar? Final da época desportiva, 30 de junho, é que pretendem que seja um projeto para mais anos. Pronto, então o que nos têm que dizer claramente é quando é que esse projeto termina. Portanto, se entenderem que o projeto termina no final desta época desportiva, é essa data que devem colocar. Agora, se o projeto é um projeto a mais anos, é a quantos anos? É a 3 anos, é a 4 anos, é a 5 anos? Se for a 5 anos, devem identificar uma data de término do projeto. Isso é uma questão de gestão do projeto. É um bocadinho aquilo que nós já temos vindo a falar. Este prémio permeia projetos. Portanto, sendo um projeto, o projeto tem que ter claramente uma data de início e uma data de fim. Mesmo que vocês, no próximo ano, implementem novamente o projeto. Pronto. Pode acontecer isto, pode ser um projeto que acontece com frequência ou que vocês repetem, imaginem, todos os anos. O que é esperado é que tenha algum grau de inovação, não é? De ano para ano. Agora, se vocês estão a construir um projeto ou se já têm um projeto em curso que não é só para este ano, que é a mais anos, devem colocar claramente a data de término. Acho que é Passo à isto. próxima pergunta. Sim, sim, sim. Vem da EFA, que diz: boa tarde. Gostaria de saber se a área de acessibilidades e produtos de apoio abrange projetos de reestruturação de espaços de promoção de atividade física. Bom, a questão é muito bem colocada. O projeto, de facto, tem um espectro muito alargado. Como é que eu posso responder a essa questão? Eu vou pegar num exemplo muito concreto, que tem a ver com uma pista de atletismo que alguém me contava. Nós que temos queríamos realizar o Campeonato Nacional de Atletismo, julgo que era numa pista em Guimarães, mas a pista não tem qualquer tipo de acessibilidade. Se o projeto chegar um projeto ao júri que nos diz durante o ano de 2024, 2025, desenvolvemos o projeto de adaptação daquele espaço. Temos X pessoas que nunca vinham fazer atletismo, X pessoas com uma de cadeira de rodas, outra com uma deficiência visual, etc. X pessoas com deficiência que vêm agora ao espaço e que fazem atividade com e sem, com pessoas com deficiência e sem deficiência, a atividade conjunta podem se candidatar. O que é que eu quero dizer? Nós não premiamos as acessibilidades em si, nós premiamos o projeto que inclui a promoção das acessibilidades, mas que comprovadamente há a utilização deste espaço. Já nos aconteceu, por exemplo, apresentarem-nos, julgo que foi na segunda edição, a adaptação de um barco. Portanto, a adaptação do barco, mas explicavam-nos esta adaptação de uma embarcação, permitiu X pessoas utilizarem a embarcação e até já havia replicabilidade daquele barco para outra cidade. Eu não sei, quando nós não formos suficientemente esclarecedoras, e também faço o repto às colegas, quando não podem voltar a interromper-nos e colocar a pergunta. Temos para a próxima. Portanto, agora vem da Liliana Loureiro, que diz: nós temos um projeto, Crescer no Desporto, dirigido a crianças e jovens com vulnerabilidade no concelho de Valongo, dos empreendimentos de habitação social, entre outros, com várias modalidades ministradas pelos clubes do concelho, nomeadamente basquetebol, artes marciais, dança, natação e etc. Apesar de não ser dirigida a crianças com deficiência, enquadra-se? A tónica não é ser dirigida a crianças com deficiência. Antes, pelo contrário, o projeto enquadra-se, mas tem que identificar se tem ou não tem crianças com deficiência. Se não tiver crianças com deficiência,
nós gostamos muito de ter muitas candidaturas, mas efetivamente não é elegível. Portanto, tem que ter crianças com deficiência. Se me disser assim, temos 30 participantes e só tem uma pessoa com uma criança com deficiência, eu digo, sim, apresento o projeto. Não quer dizer que seja valorizado, porque pode não ter paridade. O que é que eu estou a tentar dizer de uma forma muito pragmática? Sim, o projeto enquadra-se, desde que tenha crianças com deficiência e tem que ser identificadas, porque, como disse a Marisa, quando apresentou, tem que referir o número de participantes com e sem deficiência. Mas estes projetos não são dirigidos à população com deficiência. A tónica deste projeto é exatamente ser um projeto de inclusão que inclui participantes com e sem deficiência e onde é valorizada a paridade. Passar à próxima questão, que é do José Ramalho, que diz que é o responsável pelo karaté adaptado do Real Clube de Massamá, em parceria com o Centro de Educação para o Cidadão Deficiente. Tem 2 classes que reúnem cerca de 2 dezenas de atletas. No entanto, são adultos, o que não se enquadra na faixa de crianças e jovens. Há abrangência etária que permita a candidatura referente a estas classes? Não, nós não temos uma abrangência etária definida, nós valorizamos, é um fator de ponderação, mas nós sabemos que foi Karaté que disse, não foi? É uma modalidade muito inclusiva e é muito importante não excluirmos o projeto. Até imaginemos que preencher todos os critérios não está dirigido para a intervenção com crianças, mas pode ser um excelente projeto. E podemos perder aqui esta oportunidade de divulgar uma boa prática só porque é dirigido aos adultos e pessoas mais velhas, mais séniores. Portanto, eu diria sim, apresentem a candidatura, porque me parece que é uma das situações em que há bastante inclusão. Portanto, o júri tem uma tarefa muito difícil, é um facto, tem que cruzar várias variáveis. Eu posso-vos dar um exemplo, há pouco falava-se que não é um projeto dirigido a crianças com deficiência. Nós já tivemos uma situação numa edição, portanto é tudo público, as atas são públicas, em que tínhamos um excelente projeto do ponto de vista do preenchimento do formulário de todos os requisitos e da avaliação dos critérios de seleção, era excelente, mas não era inclusivo, era apenas dirigido para fomentava classes autónomas de natação, neste caso concreto. E o que nós queremos que o projeto de desporto, o Prémio de Desporto Mais Acessível seja uma marca, mas uma marca de inclusão, que se faça diferente. Todos os outros projetos são válidos, mas nós queremos inclusão. Portanto, o que é que eu quero dizer? Não obstante não estar centrado naquilo que é hoje, para esta edição, o público-alvo prioritário, se for um excelente projeto de inclusão, força. A próxima pergunta vem da Vanessa, que diz: boa tarde. Um projeto de integração com alunos migrantes com e sem deficiência desenvolvido em meio escolar é elegível para a candidatura? Peço desculpa, parece-me um excelente projeto. Não tenho mais nada a dizer, força. Parece-me que é, de facto, e desde logo permitam-me os meus parabéns, porque cruza aqui uma série de temáticas que estão muito agora na agenda do dia. Não conheço o projeto em si, mas gostaria de conhecer, portanto, bem-vindo, e acho que sim, acho que sim, não, tem toda a pertinência. Agora, Rui Sester Costa diz que é relativamente ao ponto 47, número de atividades realizadas por ano ou desde o início do projeto. Aqui nós valorizamos atividades, não é por ano, portanto, são as atividades realizadas, não é por todo o projeto, é as atividades programadas nos diferentes contextos. São 2 perguntas, uma é as atividades programadas e depois a outra pergunta é em diferentes contextos. O que é que nós queremos privilegiar aqui? Não imaginemos uma situação mais simples para se perceber. Prática de atletismo. Atletas com deficiência visual ou de cadeira de rodas vão fazer atletismo, mas estão sempre na pista, sempre na pista.
até é de inclusão, com atletas com deficiência, mas estão sempre na pista. E aparece, tem outro projeto ao lado que nos é apresentado, também de atletismo, mas para além de terem as atividades na pista, vão à praia, vão a outros contextos, vão ao ginásio. Portanto, nós privilegiamos também as atividades nos diferentes contextos, mas não é por ano, contabilizamos aquilo de onde periodicamente, para percebermos, porque também sabemos que é a regularidade que faz com que as pessoas cria a habituação. Ou seja, imaginemos que é um projeto de 5 anos, temos 5 atividades, uma por ano, uma atividade de sensibilização. Isto não é o que nós privilegiamos e que nós pretendemos é também premiar a regularidade, para que as pessoas possam fazer de forma sistemática a atividade física e não pontual. Odete, só complementando aquilo que estavas a dizer. Número de atividades. Se o vosso projeto tiver 1 ano, devem colocar o número de atividades que prevêem realizar nesse ano. Se o vosso projeto tiver 5 anos, é o número de atividades que prevêem realizar nos 5 anos. Sim. Penso que também era uma destas questões. Sim. Portanto, porque nós, aqui é claro, é número de atividades. Portanto, não somos nós que vamos fazer as contas das atividades que vocês realizam. Portanto, vocês têm que nos dizer, já disseram anteriormente, o projeto é um projeto que tem esta data de início e de fim. Imaginem, um projeto tem a duração de 3 anos. Começou em janeiro deste ano e termina daqui a 3 anos. Durante estes 3 anos, na resposta à pergunta 47, vocês devem identificar quantas atividades inclusivas é que têm programadas. E complementando, obrigada Marisa, mas também a sua distribuição é anual, não é? Também era aquilo que eu estava a tentar dizer, também para percebermos a sua distribuição anual. No fundo, a estrutura do próprio projeto. Não basta dizer que são 50 atividades. Naquela parte onde está a descrição do projeto, devem encontrar espaços em que explicam, não é? São 50 atividades em 5 anos. Fazem 30 no primeiro ano, no último ano. Portanto, toda esta explicação. Vou passar à próxima pergunta, que é da Diana Sebastião Machado, que diz: boa tarde, faço parte de uma associação desportiva que pretende adquirir produtos de apoio, como por exemplo cadeiras de rodas desportivas. Na verdade, o projeto não tem data de fim. Como fazemos nestas situações? Eu penso que nós já respondemos, não sei se a Marisa já teve a oportunidade de explicar. Marisa, queres voltar a repetir alguma coisa sobre esta questão? Ou a Rafael ou a Ana? Eu não sei se percebi bem a questão, mas para nós... acho que não, é mesmo do ponto de vista de colocar a questão. Se quem colocou a questão quiser, eu não for explícita, pode colocar novamente de outra forma para eu tentar perceber. Para nós, o projeto que vocês submetem em candidatura tem que ter uma data de término. Vocês decidem essa data de término. Agora, tem efetivamente que ter uma data de término. Obrigada, Marisa. Como a Marisa há pouco referia, portanto, as características dos projetos, e é por isso que nós também pretendemos atribuir o prémio na cerimónia de encerramento de entrega do prémio, seja num dia de gestão de projeto, para explicarmos isto mesmo que a Marisa acabou de dizer. O projeto tem um princípio, meio e um fim. Ele tem que ter um fim. Pode ser uma data de previsão, pode ser data a ser alterada, mas o projeto tem um fim, tem um meio, tem um princípio, um meio e um fim. E vocês é que decidem, como disse a Marisa. Vou passar à próxima questão, que é da Tatiana, que diz: boa tarde. No ano 2024, a minha instituição organizou o primeiro torneio de Bóssia da Cereja. Este ano estamos a organizar a segunda edição. Este torneio destina-se a crianças, jovens e adultos com deficiência. Gostaria de saber se consigo concorrer na candidatura. Nós aqui estamos, não somos o júri.
poder candidatar-se, pode. Nós só queremos referir que é muito importante que a candidatura inclua participantes com e sem deficiência. Podem nos demonstrar que nesta iniciativa estão envolvidas X pessoas sem deficiência, e também que para terem este torneio, não basta haver um torneio só, é importante que demonstre, fizemos X treinos, como é que a atividade se regula, como é que a atividade se organiza para aquele torneio. Se conseguirem demonstrar, visa crianças e jovens, é importante, público de intervenção, que se conseguirem explicar qual foi a organização para chegar ao torneio, as atividades, a montante, seria importante na candidatura, valoriza a candidatura. Portanto, não é só o dia do torneio é o fim, mas tem que demonstrar o caminho para chegarem ao fim. Se os colegas querem complementar. Sim, em debater naquilo que estávamos a referir, vocês devem evitar, por exemplo, neste projeto em concreto, que a data de início e de fim seja a mesma, o dia do torneio. Portanto, o torneio, como a Odete disse, é talvez um fim. Até chegar lá há todo um percurso, há todo um projeto para concretizar esse torneio. E, portanto, o vosso projeto em candidatura pode ser efetivamente isso. Agora, se vocês optarem por colocar, por considerar que é uma coisa que já nos aconteceu em anos anteriores, os projetos serem considerados estes torneios de apenas um único dia, obviamente que comparativamente com outros projetos que tenham uma dinâmica muito mais regular, esses projetos com dinâmica muito mais regular, portanto, terão uma ponderação maior. Se podem apresentar candidatura, podem, mas obviamente o vosso projeto terá menos pontuação que os outros. Vou passar à próxima pergunta, que é da APPW, que diz: boa tarde, a candidatura tem que ser para um projeto já em curso? Sim, nós premiamos boas práticas e não financiamento. A próxima pergunta vem da Sofia Brito, que diz: as instruções para a candidatura indicam o seguinte: cada entidade pode submeter até 3 candidaturas, uma por cada área identificada como prioritária. Queria apenas esclarecer se, neste caso, pode acumular, por exemplo, uma candidatura numa destas áreas e também uma candidatura numa outra área, além das identificadas como prioritárias. Sim, pode. Se não está nas prioritárias, como diz a Marisa, pode clica no campo que diz outras, certo, Marisa? Sim, por exemplo, se nós este ano definimos aquelas 3 áreas como prioritárias, mas se todos os projetos têm de encontro à inclusão social, a inclusão social é outra área. Portanto, o vosso projeto pode desenvolver-se na área da formação, mas necessariamente também terá que ser numa outra área que não é prioritária, mas é a área da inclusão social. Portanto, a resposta é sim. A próxima pergunta é de Francisco Silva, que diz: boa tarde, torneios de jogos como goalball ou bóssia, implementados num recreio escolar para todos os alunos, é candidato? É o chamado inclusão invertida, claro que sim. Eu gostaria de estimular o máximo de candidaturas possíveis, porque isto permite a nós e a NRI-PDJ, ter um grau de conhecimento do terreno muito abrangente, e podemos conhecer projetos que de outra forma nunca poderíamos conhecer. Sim, se conseguirem provar que outras crianças com deficiência, sem deficiência, jogam com o voleibol, não tenho dúvidas que sim. E se isso acontecer de forma regular, eu não tenho dúvidas que sim. Reúne várias vertentes e sim, para já é muito inovador. E depois tem outra vertente da sensibilização e da educação das crianças e dos jovens, sim. Vou passar à próxima pergunta, que é da Psicomotricidade de EFA. Diz que queria um esclarecimento adicional
relativamente ao ponto 40. É exatamente o plano de replicação. Não sei se há a possibilidade de abrir o micro. Pronto, aqui a questão é se possuem um plano para a replicação. A pergunta é sim ou não. Nós incentivamos a que todos os projetos candidatos devam possuir um plano de replicação. E isto do plano de replicação, como eu já falei, deve ser um documento que vocês elaboram e no qual explicam de que forma é que o vosso projeto pode ser replicado, pode ser implementado, por exemplo, por outra entidade. Quais são os pontos-chave para conseguir implementar o projeto? Mais uma vez, é como se fosse uma receita de um bolo. Vocês têm que têm que colocar essa receita para outra entidade que lesse o vosso projeto o conseguisse replicar. Basicamente é isto. Mas, mais uma vez, se não foi clara, por favor, coloquem a pergunta oralmente. Vou passar a ler a pergunta da Daniela, que diz: boa tarde e obrigada pelo esclarecimento. Sou presidente de uma associação em Fátima e temos ténis de mesa como desporto. Todas as terça-feiras, durante a época desportiva, temos atletas do Centro de Reabilitação e Integração de Fátima a treinar nas nossas instalações, com o nosso treinador, participando até num torneio este ano. Este tipo de projetos estará incluído, tendo em conta que tem jovens e adultos? Sim, será valorizado se essa participação do ténis de mesa incluir os utentes do centro e os atletas em geral e as pessoas sem deficiência. Mas sim. Passamos para outra questão que vem do Alfredo Brigas, que diz: projetos de desenvolvimento desportivo com jovens e adultos são considerados prioritários? Não percebi a pergunta, Catarina, desculpa. Pergunta se projetos de desenvolvimento desportivo com jovens e adultos são considerados prioritários. Desde que incluam pessoas que se jovens e adultos tenham jovens e adultos com e sem deficiência são candidatos. Também nós queremos chegar aos jovens. Portanto, jovens e adultos, sim, também são público-alvo, neste caso, os jovens. Vou passar agora a uma última pergunta, que é da Ana Ferreira, que diz: boa tarde, projeto dinamizado por associação local dirigida à população em geral, população escolar com e sem deficiência, e que é desenvolvido com o apoio municipal, é elegível? Esta associação vem reforçar toda a intervenção municipal no âmbito do desporto para todos, desporto adaptado. Sim, 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 sim. A questão aqui, a tónica é sempre identificarem o segmento da população com deficiência e identificarem os participantes com e sem deficiência. Sim. Temos aqui uma última pergunta, que é do Gonçalo, que diz: boa tarde. Ao percorrer o formulário, verifico que várias perguntas têm justificações semelhantes ou iguais. É suposto? Não é suposto que elas sejam semelhantes, é uma questão, iguais não me parece que seja suposto, não sei o que é que está a falar em concreto. O que se pretende é que não só, quando preenchem o formulário, não digam só que sim ou que não, mas que justifiquem e que demonstrem. Nós sabemos que é difícil demonstrar, apresentar evidências, mas é um bocadinho, como digo, pegando no exemplo que a Marisa dava, não é possível dizer só este projeto preenche os requisitos e as exigências da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. É demonstrar como é que isto acontece. Imagino, vou dar uma pequena justificação. Naquele concelho, nenhuma criança com deficiência ou 10 crianças com deficiência estavam envolvidas em atividades desportivas. E vocês, com o projeto candidato, passaram a estar 20 pessoas que estão a cumprir a convenção, têm que demonstrar. Não sei se alguém quer complementar, a pergunta é um bocadinho vaga, mas o que é um bocadinho esta a resposta.
Bem, parece-me que só temos tempo para mais uma pergunta e a Catarina vai fazê-la. Aos demais participantes, agradecia que, por favor, enviasse um e-mail para o endereço que está aqui no chat. Eu vou voltar a colocar. Catarina, então pode dar continuidade a esta última pergunta e depois fazemos os encerramentos, está bem? Isso, Obrigada. está bem. Portanto, a pergunta é do Arthur André Parreira, do Trialto, que diz que representa a Federação de Trialto de Portugal. Pergunto se as federações desportivas estão vocacionadas para apresentar projetos nesta área. Têm conhecimento de alguma federação que tenha anteriormente apresentado projetos? Sim, as federações estão, mas a tónica é sempre o fim último deste projeto é a inclusão. Portanto, o projeto tem que demonstrar o triatlo, é muito fácil demonstrar isto, porque também tem o duatlo. Projetos de duatlo, são muito candidatos, o triatlo também, mas será mais difícil. Mas imagino se inclui triatlo e duatlo, excelente. O que é que eu quero dizer com isto? Sempre, sempre, sempre a inclusão social. Sobre a pergunta se já alguma federação ganhou, o ano passado, terceira edição, ganhou a Federação de Corfball. Portanto, segundo a Marta, julgo que neste momento, obrigada Catarina, estão encerrada a sessão de perguntas. Gostaria de, antes de passar para a sessão de encerramento, gostaria de agradecer também as vossas perguntas, dizer que, reiterar que estamos disponíveis, a equipa técnica, para responder a qualquer questão que surja, até durante o preenchimento. Não sei, podem colocar até durante, estão a preencher o formulário, contatem-nos, nós estamos totalmente disponíveis. Gostaria também, mais uma vez, de reiterar o agradecimento aqui às minhas colegas de equipa do prémio. No que se refere, gostaria de saber se a Ana Pacheco e a Rafaela querem acrescentar alguma coisa, algum esclarecimento, e a Marisa, e da minha parte, obrigada. Posso intervir? Sim, umas breves palavras. Já, Sim. primeiro agradecer a todos os participantes que estão a assistir a esta sessão de esclarecimentos. Esperamos que as dúvidas que tenham tido a oportunidade de colocar e tenham sido bem esclarecidas pelos meus colegas também do INR. Fazer uma pequena ressalva, solicitar-vos, tal como disse a Marisa, que no processo de candidatura verifiquem os documentos iniciais que estão presentes também nas páginas oficiais dos institutos, tanto do INR como do IPDJ. Analisem o regulamento, as deliberações que lá consta, onde tem informação mais detalhada sobre as instruções de candidatura e que poderão também auxiliar-vos neste processo. Para além disso, obviamente, temos informação também nas nossas páginas institucionais e estaremos sempre disponíveis para esclarecer mais alguma questão que surja. É só contactar-nos nos nossos endereços eletrónicos e exponham as vossas questões. Já uma boa candidatura para todos. Boa tarde. Muito obrigada, Ana. Agradeço, então passamos agora ao fim. Quero agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes até o fim desta sessão. Reiterar que as inscrições estão abertas até ao dia 6 de junho. A cerimônia de entrega do prémio será no dia 6 de novembro. Qualquer questão, por favor, não hesitem em nos contactar através do e-mail. Verifiquem sempre as informações que estão disponíveis nas páginas dos institutos. E, mais uma vez, agradecemos a vossa presença e desejamos boa sorte nesta candidatura. Muito obrigada e boa tarde a todos e a todas.